Boa noite, meus amigos. Boa noite, gente. Animação. Boa noite. Então, estamos iniciando mais um estudo do NEP, hoje, dando continuidade ao capítulo 6 de Mateus. E hoje nós iremos falar da questão dos tesouros. Quais são os tesouros que nós estamos entesourando ou ajuntando, a depender do tradutor da Bíblia, e também onde nós estamos entesourando esses tesouros. E o estudo de hoje está no capítulo 6, como foi dito, de Mateus, versículo 19 a 21, e também está em Lucas. A gente vê uma pequena referência em Lucas sobre esse estudo. E quem vai conduzir hoje sou eu e Lala. Oi. Bom, Vamos fazer então a prece? vamos fazer a prece inicial. Quem gostaria de fazer a prece? Moisés. Nosso Pai, nos ama, nos protege. Jesus, nosso guia. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, forrados por ensinamentos do Cristo, tentando interiorizar cada ensinamento no nosso coração. Agradecemos também a oportunidade de encontrar os amigos e estarmos na seara do bem. Pedimos a Ti a orientação necessária para as nossas vidas e as Tuas divinas bênçãos, cada passo que damos. Pedimos a Ti o coração para sentir e a mente para raciocinar em torno de cada lição. Possamos sedimentar na nossa alma as lições de Cristo, as lições de amor, de paz, de misericórdia, e que nossos guias e mentores espirituais possam sempre estar conosco. Assim seja. Queria perguntar se pode desligar o ventilador. E eu acho que está ventilado assim. Esses dias está bem ventilado aqui, né? Só nas ventanias. É, né? Não me por aqui Faz não. na boca que eu diga. Depois a gente Se ficar muito calor aí. Ok. Bom, gente, vocês estão vendo aí o nosso roteiro, Ismael. Hoje nós vamos priorizar a parte acadêmica, que vocês vão ver que ela é de certa forma reduzida. Em compensação, temos milhões de mensagens espirituais falando sobre o assunto. Mael, pode passar para poesia. E aí, quem quer ler? Vai, companheiro, ler. Poesia de Valdo Lima, dos dois tesouros. A mola deste mundo é o dinheiro. O homem de tesouros vive à caça. Doente de ambição, ele se enlaça ao ouro, mas se ilude por inteiro. Quando ocupa no seu lugar primeiro, quando ocupa no ser lugar primeiro, o dinheiro é prazer, também desgraça. Usura, mesquinhez, tudo mais graça. Na vida do rapaz trapaceiro. Riqueza bem maior existirá. Ferrugem não a corrói em nossa mão, nem traça nem ladrão a roubará. Tesoura d'alma, amor, paz, doação. Um bem incalculável que estará ali onde estiver teu coração. Só uma correção, é tesouro. É tesouro d'alma. Tesouro. Ali vendo que graça significa lastra e rapaz, ladrão ou rapaz.
Então, com essa poesia, que é uma maravilhosa introdução para o nosso tema de hoje, porque Valdo ele consegue resumir bastante, né, e com uma linguagem bem usual, uma linguagem bem da gente mesmo, o nosso estudo de hoje. Verdade. João, pode ler para a gente a perícope, por favor? Mateus 6, 19, 21. Tradução de Haroldo. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Agora a tradução da Bíblia de Jerusalém. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho escorroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A tradução do Severino Celestino. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, essas palavras que estão em destaque, foi que a gente viu que ocorrem as divergências das traduções. E, por exemplo, entesoureis tesouros, como a gente estava conversando aqui com o João no início, que pode até parecer redundante e tal, mas tu foi no grego, não foi, João? É a Haroldo que traduz para mais. Esse foi bom de Ismael trazer hoje, né? Eu tinha olhado em casa, quando vi Clarissa e Mayara tem destacado as palavras. Então a Haroldo traduz do jeito que está lá. Aqui está, não entesoureis para vós tesouros. Aí essa edição também aqui do interlinear traz do mesmo jeito, né? Bem como a Haroldo, assim, bem do jeito que está lá. E outra coisa é o céu no plural, que aparece na Bíblia de Jerusalém, quando fala, né, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, e Haroldo coloca céu no singular. E o que está lá realmente é no singular. Haroldo acerta de novo. Detalhe, né? Por exemplo, que, na verdade, existe esse verbo que não é muito usado por nós, tesourar. Mas existe em português, né? Existe. Mas existe, e é justamente o verbo aí no grego se refere não é juntar, é entesourar, acumular tesouro mesmo. Isso. Exatamente. Porque juntar você pode juntar qualquer coisa, mas tesourar Você pode juntar, mas assim, o entesourar tem algo de afeição e de valor. Você pode juntar um bocado de moeda. Eu juntei para deixar no canto. Se eu entesouro, aquele tem um valor para mim. Tem uma ligação aí maior do que simplesmente juntar objetos, né? Transportar de um canto para outro. Fazer um montinho. É um montinho que você dá valor. Eu vejo assim, o tesouro geralmente é algo que você mantém, né? Assim, Isso. e o que em segredo dos outros você guarda. Aqui ele coloca assim, É um valor sentimental muito grande. juntar com a riqueza. Né? Então, é aquilo que para você é riqueza. Não necessariamente dinheiro. Né? Mas a riqueza para si, assim eu penso. Né? Pode não ser Por exemplo, se eu faço coleção de tampinha, de garrafa, enfim. A minha riqueza, a minha atenção, o meu apego está naquela questão ali. Né? Quadros, né? Relíquias. Você vai de coisas que têm valor, assim, todo mundo, em termos monetário, e outras coisas não têm tanto valor. Até você. Em Luiz Imperecível a gente vai ver isso. E Ismael e Giana também, que fala sobre isso, essa questão do valor sentimental que traz o tesouro, que o que é tesouro para um pode não ser para o outro. Certo? E também tem aquela parte ali do corrosão, caruncho e ferrugem, né? Que existe essa divergência entre as três traduções. Mas é tudo significado, é tudo sinônimo, né? Sinônimo. Acaba sendo sinônimo. Mas o entesourar passa mais de sentido de você juntar porque dá valor, né? Do que eu ajuntar simplesmente. Mas no caso da Bíblia de Jerusalém, usa traça e caruncho, que são insetos. São bichinhos. Enquanto que nas outras não, é traça e corrosão.
traça e ferrugem. Então há uma diferença aí. Uma escolha na tradução. Já que a gente está iniciando esse estudo, é interessante que Haroldo coloca nessa perícope maior, que envolve essa passagem de hoje e outras mais à frente, 3 proibições. E essa é a primeira. Só para a gente... Na Bíblia de Jerusalém, o título é O Verdadeiro Tesouro. E ela separa. Essa questão da traça e corrosão, traça e caruncho, é a ação da matéria, quer dizer, né? A ação da natureza, Desgaste. da natureza material, física, né? que vai atuar nesse tesouro, digamos, que a gente normalmente se apega a ele, né? Isso. Eu achei que você colocasse aí coisas que estão na natureza, seja o animal, né, seja a questão do vento, enfim, né, das ações. Vocês adoram spoiler, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Você falou coisa, João? Não, era só isso mesmo. Como é que tá aí? Aqui tem onde a traça e a ferrugem destrói. Traça e ferrugem. Vamos seguir. Vamos para Lucas. Podia só lembrar uma questão de céu e céus que a gente viu isso no Pai Nosso, não foi? Gente, vamos para Nosso. Eu lembro assim, O céu seria a região espiritual superior. Né? O céu como sendo aquele lugar de bem-aventurança. E céu seria as várias regiões, né, dando a ideia de onipresença de Deus. Né? Eu lembro que esse O Pai Nosso é assim, né? Veja o Pai Nosso é isso. que o céu é um lugar. Os céus são todos os lugares. Exatamente. E o céu é um lugar celeste, né? No sentido Que divino. não é lugar físico, né? É um estado de felicidade divina, né? bom, pode começar, viu? Agora, Lucas. Mael, tu pode ler, por favor? Posso. Em Lucas, nós temos no capítulo 12, versículos 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai dádiva. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões não se aproximam nem a traça destrói. Pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Tradução de Haroldo. E a Bíblia de Jerusalém. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não é especificamente a passagem, mas ele ainda dá um adendo sobre isso. Bem Vai falar da relacionado mesmo. esmola. Então. E quando a gente se lembra que o Evangelho de Lucas foi escrito posteriormente, né? Isso aí já é meio que um relato do que uma pessoa diz, né? Já pode ser até um reflexo, de repente, de uma leitura do texto de Mateus, né? Que já circulava. E também a construção é totalmente diferente, né? A gente pega a construção de Mateus, uma, a de Lucas é mais objetiva e direta. Justamente. Ele falava para um público mais abrangente. Se ele fosse trazer todo o simbolismo de Mateus no qual dele, o público não ia entender. A ideia era que Paulo escrevesse no Evangelho para os gentios, né? No mundo grego e romano em especial, mas aí ficou para Lucas essa tarefa. E aí até uma coisa a se questionar, né? O que estaria mais próximo assim, da fala de Jesus de fato, né? Se seria o simbolismo adaptado do Mateus, né? Daí só Para a questão dos judeus, ou se o Lucas, que na verdade tem uma fala mais simplificada, talvez Jesus falasse desse jeito mais simplificado, ou né, de repente ele só fez simplificar algo que é mais importante. É delicado. Não tem como saber, É né? difícil, né? Na verdade, perguntaram a irmã qual a tradução mais confiável do Evangelho. Aí ele disse que era a própria tradução dos evangelistas, porque elas já são a tradução do que ele e o grupo dos que escreveram com ele, que interpretaram a vida de Jesus. Então a gente não tem para onde correr. É uma busca assim, por algo maior do que o texto. Agora, se a gente olhando Lucas, assim, enquanto Mateus ele diz assim, então você não se apegar, né, você não tesourar
questões materiais que são perecíveis, né? Lucas ele fala assim, pega o que você já juntou, que você tem, né? Vende isso e faz uma das questões de justiça, né? Quer dizer, que é o da esmola. Né? Faz isso, ou seja, te desapega, né? Porque desse ato você vai estar tesourando nos céus. Só esse ato em si. Você já está fazendo e tesourando nos céus, e a graça do histórico corroendo. Justamente, ele já está meio que sintetizando o que o Mateus já disse em outra passagem, né? Mas aí o Mateus ele tem a preocupação de ser metódico, né? Mostrar 3 recomendações, 3 proibições. Que era a regra, né? Já Lucas, eu acho que ele teve simplificado porque ele falou muito de parábolas, né? Em Lucas a gente vai chegar lá e é onde tem maior número de parábolas e só tem lá algumas, né? Porque na verdade assim, eu estava vendo que vem antes, essa passagem que Lucas escreve isso, ela encerra o que na verdade é o início de Mateus. Aqui tem preocupação e ansiedade, né? Disse aos discípulos, porque andais ansiosos, não vos preocupeis. Lucas começa com essa passagem e termina com tesouro. Mateus começa com tesouro e depois vai dizer isso. Mas o contexto é o mesmo, só que na ordem está diferente. Lucas fala primeiro das ansiedades, olha os pássaros do céu e tudo mais. E termina com tesouro. E Mateus não. Ele começa com tesouro e depois a gente vai ver a passagem dos pássaros e tudo mais, né? Mas é o mesmo contexto. Então, e é céus mesmo no plural. E Lucas colocou no plural, tá lá isso. Foi a Elise, ela disse que mandou contribuição por e-mail, mas a Elise ficou com o quê? Eu acho que vai ser só para Todo mundo na semana, né? Só se Luiz Imperativa Mas ela dessa já semana mandou. Quem está com isso? mais de ano. Mas ela já tem o comentário dela que a gente lê na próxima. Pronto. Vamos passar? Qual foi? Vamos ver o vídeo agora, né? Eu vou, para facilitar o pessoal de casa, copiar o link no bate-papo. Para procurar esse vídeo, Ninguém ia procurar por cofre. eu coloquei para brasa, eu coloquei tesouro, coloquei Coração, braço, tudo. e nada. Aí eu tive a ideia, o passado foi estar 1,67, bora botar 1,68, aí apareceu. Foi lá foi mais esperta que eu. Mãe estabelecida. Mas isso aí na ordem, viu? Eu não sei se os outros Não, Deu certo. Da próxima vez. Não, colocou tesoura. Tesoura é outra passagem. Aí coração não tem. Braço não tem. Só eu vou anular então o nosso microfone e vocês que estão na internet podem clicar no link do bate-papo e assistir.
interessante. Tranquilidade, né? Vamos só ver se todos assistiram. Consegui captar essas sutilezas dele, não. Eu também, assim, acho que... Vamos discutir aqui, né? Eu achei muito interessante. Já começa a discutir agora, já tá ligado no microfone? Já. Já tem. Primeira coisa, antes de interpretar, ele faz um spoilerzinho, né? Ele fala sobre... Ele vai falar mais na frente. Só pra gente saber, é o versículo 22 e 23, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, ou bom, Eu procurei a o tradução corpo dele. inteiro será luminoso. Porém, se teu olho for mau, o corpo estará em treva. Ele fala a questão do olho, do olhar, Isso vai ser da tradução vocês, né? rabínica. Interessante. Assim, ó, pelo que eu entendi, ele diz que podem existir tanto tesouros materiais como imateriais. Sendo que o que vai dar a diferença é onde é que a gente está mantendo esses tesouros, né? Vamos dar, por exemplo, um exemplo de amor, um exemplo de tesouro que ele seria imaterial, mas que seria concentrado na Terra. Seria, por exemplo, um sentimento. Vamos dizer que a gente tem um sentimento de apego muito grande. E vamos dizer que a gente tenha... Alguém tá cantando a gente. E aí se fosse, por exemplo, eu tenho um apego muito grande pela minha casa, sabe? Esse apego seria uma forma, um tesouro, não sei, mas de repente eu estou direcionando ele para as coisas da Terra, sabe? Aí vai ser direcionando para as coisas. É o seguinte, olha, aí voltando àquela questão que é mais fácil com o rico, não passar pela o rico no reino dos céus, para a gente não confundir isso, por exemplo, para Deus o que é Deus é César, né? Então, nós vivemos num mundo material que a gente precisa de certas questões materiais. O problema não é essa questão, o problema é como eu lido, né? Se o dinheiro é meu empregado ou se é meu patrão. Então, a minha postura diante das coisas materiais, e não só essa questão em si, mas ao status, a posição que eu tenho. Tudo isso a gente pode citar aqui, por exemplo, o caso de um ex-batista. E nem a questão do valor em si que ele tinha, de milhões, e hoje está de milhões, vamos dizer assim. Mas é toda uma posição que ele detinha e que para ele era importantíssima perante a sociedade do mundo todo. Ele estava preso aqui. Ele tinha a missão de ser o primeiro, né, o mais do mundo, por exemplo, você ter respeito. Enquanto que o respeito, a mesma palavra você pode ter com outro tipo de atitude. Indicando outros valores, na verdade. Exatamente. Ele achava que ele ia ser respeitado e estimado pela quantidade da conta bancária, mas você pode ter estima e respeito por outros tesouros, né? Por uma conduta reta. Isso é um respeito que ele é muito mais. Ele é Duradouro. Por exemplo, duradouro é demais. Assim, ele é imperecível. Se você pega um Chico Xavier, a atitude dele, aquilo ali não tem mentira. A história é Não tem mentira. Mas essas questões de um homem que foi mais rico e tal, isso aí passa, com certo tempo, isso aí não tem mais valor, né? Morre com o homem. Né? E já o outro não, ele permanece vivo. A outra atitude, não fazer humildade de Chico. Prejudica muito o som. Não, mas ele pode ligar. Tu liga aí? Saindo de cima. Manda pra mim. Não dava no dedo. O exemplo de que Paulo me recordou é uma história de Chico Xavier, que ele começou a ficar careca na época e começou a desejar usar a peruca, né? Então, assim, no caso, eu quando vi aquela... Isso mostra muito no filme, né? Interpretei aquilo ali, será que é uma vaidade de Chico, né? Ele não queria mostrar-se careca, qual seria o motivo disso? Porque eu achei que a vaidade não combinaria com ele, né? Pela evolução espiritual que ele tinha. Mas aí depois eu vi o esclarecimento, eu não sei se eu li algum ponto, alguém falou, que ele utilizava aquela peruca que era para não ficar feio, para quem ninguém... É no filme, né? Para que ninguém pudesse ver. Ele fala do Filme não fala não.
Eu sou péssima para saber de referência Não, que eu vejo. Mas algum dia eu vi isso, que ele falava o seguinte, que ele usava a peruca que era para que as pessoas que o vissem Não pudessem ofender, achar não ele feio, ofender. para não ofender o outro. Para que o outro não visse a peruca e pensasse, ele é feio, para não provocar no outro qualquer sentimento negativo. Então, veja. Igual disse a mesma coisa em É, fantástico. a peruca, assim, é uma coisa material, mas será que ele estava colocando o tesouro dele onde, né? Seria na materialidade da coisa? Ou seria Outro no objetivo, céu? né? E aí precisa distinguir, porque assim, a vaidade é quando eu faço algo para o outro. Por exemplo, eu posso malhar para que eu me sinta bem, né, em fazer exercício, para que tenha uma vida saudável. Eu posso malhar para poder estar sarado, para que o outro, para que eu possa mostrar para o outro se admirar e me elogiar, enfim. Então, a intenção é que vai. E Val falou muito bem, né? Quem assistiu sobre isso que o Jonas perguntou, desse Se ele pintava o cabelo. pintar o cabelo, sim. Você não acha isso vaidade? Ele falou justamente disso, né? Acho que as pessoas não têm, eu não tenho o direito de assustar as pessoas, uma coisa assim, né? De expor pessoas a minha feiura, né? Quero me sentir bem. E assim justificado tá aqui. Agora eu achei interessante quando ele falou do negócio dos olhos, né? Se o que ele falou de fato for realmente estudar, né, no próximo versículo, essa relação de novo que o judeu tinha com relação a questões da coletividade, né? Que sempre aquilo que era voltado para a individualidade era visto como uma coisa ruim, quando era algo coletivo, né? Para aquela sociedade era vista como uma forma mais ditosa, né? E aí seria como é que eu estou empregando os meus tesouros? Eu estou empregando só para mim, que seria essa questão de guardar para a terra, ou eu estaria aplicando, né, àqueles que estão ao meu redor, que seria essa questão do céu. É muito bom, Diego. Eu achei interessante e eu não tinha pensado nessa visão que o René trouxe. Eu também não. E como a gente faz a interpretação meio simples dessa passagem, se fosse só a distinção entre tesouro material e imaterial. Até porque Jesus termina dizendo, onde está o teu tesouro? Né? Aí está o teu coração. Eu queria puxar para cá também a passagem dos talentos, né? Assim, da multiplicação dos talentos. Tem a ver, né? Eu acho que é isso, do tesouro. O livro do tesouro é sobre a parábola dos talentos. Porque tem um na terra e o outro multiplica. É interessante isso, porque tem muita gente que chega ao extremismo de negar completamente a vida material, né? E aí Jesus nunca, em qualquer momento, falou isso, né? Ele só mostrava que como a gente deve empregar. Como Paulo dizia, né? Ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. A gente vai ver isso quando falar de Kardec, né? O Evangelho vai passar a escola do homem no mundo. Fala para não ter uma vida mística, não sei o quê. Sim, eu acho. E é incrível que Kardec foi bem objetivo. Ele disse: essa passagem quer dizer isso, não apegar-se. Então, eu já estou adiantando, porque é o resumo do que ele falou, né? Ele explicou isso de cofre no céu, cofre na terra, para a moral da história ser não apegar-se. Né? Então, é isso. Usufruir dos bens. Exatamente, sem se apegar. Não é não ter, né, bens materiais, enfim. Vocês que adoram spoilers aí, ó. Cara. Tesouro, novo dicionário de Douglas. Quem vai ler? Estava na aula aqui. Aristóteles. É a definição de mais nada. Não, é assim, não é uma fraternidade. Tesouro. Esse termo, usualmente, se refere a coisas de valor, tais como o ouro ou a prata. Tesauros, do termo grego, tem um sentido mais lato de um depósito. Em Êxodo capítulo 11, como, por exemplo, de provisões. Não, Jeremias. Pode passar isso aí. Em Mateus, refere-se à mesma coisa. Tesouro, entre aspas, também podia ser um armazém no templo ou no palácio.
Então, Douglas vem falar que tesouro, tanto questão de objeto ou um local específico, ele se refere a coisas de valor. Certo? Inclusive, no uso imperecível, aí que os meninos vão falar depois, aí vai falar desse sentido que Paulo trouxe. Gente, posso comentar? Quem diz é... Tesouro. Na qualidade de tesouro do bem ou do mal, o coração controla a conduta do indivíduo. O coração de um homem está onde está o seu tesouro. Isto é, seus interesses são determinados por aquilo a que ele dá mais valor. Ele mais dá valor. Aí ele já faz referência com a passagem e me fala também do coração, que a gente vai ver mais na frente, que é realmente o que controla o indivíduo. Aí é o coração que distingue se ele vai usar aquele tesouro para o bem, para o mal. Pode resgatar aquela passagem ali da Luiz, posso lá, quando vai visitar a família e vê que a esposa está casada novamente, né? E ele tem aquele sentimento de apego, na verdade, né? Assim, de ódio, de raiva no momento, porque para ele, ela pertencia a ele, naquele apego do ciúme. E aí ele vai estar onde? Ele se vê num grau, né? No lodaçal. E depois ele muda a vibração e sai. Diana quer comentar. Diana, fica à vontade. Em relação ao slide anterior, né, e já comentando esse também, eu vi num dos dicionários, ele faz uma diferença entre a colocação de tesouros no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, ele coloca como dois significados. O significado do que foi colocado aí, né? Do tesouro em si, do armazenar, do guardar, e também no sentido de esconder, né? Não só no sentido de armazenar, mas esconder. E ele refere que no templo, o primeiro templo, existia, né, o lugar, e no palácio, onde eles guardavam esses tesouros materiais, né? Ou tesouros que eles traziam de guerra e ficavam lá depositados. Esses materiais, eles serviam para negociações, ou quando em momentos de guerra, momentos de alguma situação mais séria de negociação, eles teriam esse tesouro como um poder de negociação, né? Ele coloca também o valor do tesouro como um sentido figurado, né? Que a gente também já comentou um pouquinho sobre isso, né? Coloca muito como o céu, como sendo um tesouro de Deus. É um outro valor, uma outra posição que o Antigo Testamento coloca. Porque do céu vem o quê? A chuva, as nuvens, né? Vem as pragas, o castigo de Deus. Então, eles colocam nesse sentido. E colocam no sentido também os profetas como valor assim da sabedoria, como sendo um tesouro celeste, né? Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, ele coloca, além dessa situação material, onde ele cita a passagem de Judas, né, como que pega as moedas como um tesouro, o óbolo da viúva, aquela moeda, como sendo um tesouro, né? E coloca também a visão do Novo Testamento sempre confrontando os tesouros, né? Como uma coisa, tipo assim, uma coisa, os bens celestes contra os bens materiais. Há sempre esse confronto no Novo Testamento. É isso. Muito bom, essa noção, né? Eu, pensando nessa definição de tesouro enquanto assim, de recipiente, né? Armazém. Eu fiquei pensando o porquê dessa palavra, né? Faz daquela passagem onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu fiquei ponderando o seguinte, né? Que é o que a gente pode pensar no sentido mais psicológico. Que não é as coisas que têm um valor em si, e você vai lá atrás dela, né?
É que a coisa está lá e você que vai atribuir um valor àquela coisa. Ela é neutra por si mesma. Ela é neutra, as coisas são todas neutras, né? Então o tesouro não tem a ver com o estamento do copo, vamos dizer assim. O tesouro tem a ver mais com o cofre, porque é você que vai, vamos dizer assim, servir de cofre para aquela coisa e atribuir um valor a ela. O próprio ouro só tem valor porque a gente atribui um valor. O valor em si é tão valioso. Valor de trabalho, né? Como um pó. Você pode ter o exemplo da conquista, da colonização aqui. Né? Os índios lidavam com aquilo ali e como o europeu, Sim, exatamente. né, uma construção completamente diferente em relação ao mesmo O momento. açúcar é o grande ouro, né? O ouro branco da gente é o açúcar. E hoje açúcar é açúcar. É um simples Não é assim. mais ouro. Esse valor muda muito. Agora traço. Ouro branco. Pode até apertar de novo, Maia, que vai ver a imagenzinha. Negócio aqui. Isso é PowerPoint, viu, gente? Eu estava até olhando para ver se eu pude levar alguma bichinha dessa. Pra quem não conhece o que é traça, Eu não conheço aqueles poucos. então eu vou ler, vamos lá. Traça. Davis, no dicionário da Bíblia, vem dizer que é um inseto proverbial pelo estrago que faz na roupa. As larvas sustentam-se de lã, de que fazem um casulo em que vivem, deitando fora a cabeça quando precisam alimentar-se. Aí tem aí a larvinha do casulo, certo? E Douglas, ele aprofunda mais e diz, nos países de temperatura média suficientemente alta, durante a maior parte do ano, e onde as vestes são consideradas como uma espécie de riqueza, e por isso são guardadas em quantidade, o dano causado pela larva da traça ocasionalmente era sério. Daí Jesus usa a traça, né? Porque está vendo aquele contexto pela quintura. Pois é. E a roupa para eles, né? Era algo. Status, roupas aristócratas. Tanto que tem aquela coisa, né, do cindir, os fins, nobreza. A vestimenta para eles é muito importante. A gente viu, não foi maior na passagem que fala da face, de não resistir ao mal, não sei o que, aí fala da túnica e do manto, o quão era importante as vestes naquela época. Aí imagina, vinha a traçazinha e... E eles não tinham Mesmo que matar. desenhos É a passada desenhados. da túnica nupcial também, né? Sim, é Para verdade. vestir das roupas. Exatamente. Exatamente. Representa a condição elevada do participante. E eles não tinham várias, assim, É só quase as uma pessoas. metáfora para a condição espiritual, né? Isso mesmo. Até hoje a gente tem uma formatura de tal qual, você tem a roupa, a cor, só pode ser fumando. A gente tem a roupa de um juiz, a toga, isso ainda está muito presente na nossa sociedade. Eu mesmo, quando eu Também saí de naquela casa. época não tinha aquela produção de série como a gente tem hoje, é fácil você comprar um assim, né? Um dia, essa semana eu vi no UOL a comparação do estilo que a Marquezine usou e a Flávia Bernardo usou igualzinho. Então foi motivo de uma reportagem para dizer, Sim, foi. olha, usou a mesma roupa que a Marquezine usou não sei quando e tal. Você vê como a O melhor é tu lendo isso, né? Oi? O melhor é tu lendo isso. Eu fui verificar realmente. Era da primeira página do site da UOL. Não tem como você passar. Não lembro. Agora, só voltando à questão do tesouro, você vê assim, a parte aquela parte de reserva de válvula. Para você manter uma noção do caminho, quanto de dinheiro para você ter aquelas milhares de crianças, pessoas que são atendidas. Como casa bem com aquilo que o René fala da questão da distribuição. Né? Enquanto outros estão querendo realmente acumular, pegar novamente o nosso amigo pessoal aí, Batista, e a visão do outro, né, quer dizer, de repartir e de deixar, inclusive, livros já, uma série de livros, para poder. Por quê? Porque é necessário, nessa existência, dinheiro para poder fazer frente a essas coisas. Né? Não tem como você fugir. Viver de forma ascética, né? Então, não tem outra coisa a fazer. Já me entrar aqui uma fonte de egoísmo. E está no livro dos espíritos. Vocês falam preso com os outros também, né? Uma certa ele vai mendigar, então depende do outro.
A Ana falou que eu só estava vendo que Marilu não está ouvindo muito bem a gente, mas Marilu melhorou, deu uma aumentadazinha aqui no microfone. Vamos lá então. Enfrentar as falas voltadas, né? Não fala outro entra, entra e realmente grande. O ventilador, embora seja necessário para a gente diminuir um pouco a percepção dele, mas dá para ouvir. Um pouco, daí corrosão. Vamos lá, vocês? Tem um versículo também, depois virar. Todo mundo olhar aí. Corrosão. Em grego, broses. Corrosão, ingestão, alimento, empregado por mais de uma dezena de vezes. Está em vista mais do que simplesmente a oxidação de metais ferrosos, mas, no dizer de Alford, o desgaste e o envelhecimento do tempo, que come e consome até mesmo as melhores possessões. Está em Douglas. Então a gente vê que como o companheiro falou no início, ele traz esses agentes materiais nessa passagem, mas que vem falar realmente do desgaste. O tempo que vai passando e, como tudo aqui é temporário, aqui na Terra, essas coisas vão ficando. Entendeu? Achei interessante, mais do que a oxidação dos metais. Quando a gente pensa em ferrugem, como está aqui, né, corrosão, a gente já imagina o ouro ficando velho. Eu pelo menos imagino assim, as coisas em metal, né? Eu pelo menos imaginava assim tudo, né? Como ele está dizendo aí, o desgaste e o envelhecimento do próprio tempo. A ação do tempo vai desgastando a roupa, a casa. Se um coloca ferrugem, eu já lembro do metal. Mas ferrugem na parede, ferrugem na... Quantas pessoas lutam contra o envelhecimento, não aceitam, e as rugas, elas chegam mais cedo ou mais tarde. Né? Sabe um outro exemplo da ação da corrosão? Desgaste nas formações rochosas da natureza. Não é não, Larissa? Saber os esquemas aí. É isso mesmo, na praia, por exemplo, no Cabo Branco, quando a gente vai olhar, a gente tem uns pedaços assim de rocha mesmo, bem vermelho. Isso é a maresia que vai batendo, vai se desgastando, oxidando e formando. É de ferro, né? Por isso que, enfim, é um dos exemplos da corrosão do tempo. Pode apertar de novo. Olha. São besteiras. Quem é? Ayla. Ayla, tu lê pra gente, por favor? Leio. Brás, designação comum aos insetos. Coleópteros, que perfuram, sobretudo, madeira e cereais, e cuja maioria é xilófaga. Não, é o gugui. Não sei se vocês eu conheço o gugui. Esse bicho. É gugulho. Gugulho, né? Eu conheço o gugui. Parece um... Isso aí, que às vezes gugulho Ele parece um bicho barbeiro, né? Ele parece um bicho barbeiro. Quando você guarda feijão por muito tempo, existe um bichinho que come feijão e fura. Não só feijão, como o milho também, o milho em grãos. Gurgulho. Mas eu conheço o gurgulho. A gente fala do gurgulho. Aí, sim, coleópteros, para quem não sabe, é a classificação de besouro. É um besouro pra gente. E xilófaga, que se alimenta da madeira. Aí eu achei interessante também que no Aurélio, pode ler, né? O cupim é um... Exatamente. Vou terminar de ler. Aquilo que mina, corrói, destrói lentamente. Aí o próprio Aurélio, ele vem trazer esse sentido figurado do caruncho, que é aquilo que mina, que corrói, que destrói lentamente. Aí tá dentro também da passagem. Bom, então, assim, no caso esse caruncho na Bíblia de Jerusalém está substituindo a ferrugem? A ferrugem, isso. Aí é que está como animal, né? A traça são dois, né? Mas você bota uma palavra que no grego não deve ser, a palavra que esse brosses deve ser realmente ferrugem, corrosão, não deve ser um nome biológico.
A Bíblia deu uma pelada aí. Sobre a gente, gorgulho, né? Gorgulho é o seguinte: zoologia, designação extensiva, de forma geral, aos insetos coleópteros. Alimentar as sementes recolhidas do latim, gorgulho, do latim clássico, gorgulho. Olha aí. É o orgulho. É o orgulho. Foi a Bíblia de Jesus. Por que ele pegou, né, essa questão? Escolha mesmo. Porque a Bíblia de Jesus foi um equívoco de católicos, questões que fez a tradução. Você pega esse sentido figurado. Talvez Não necessariamente bichinho. Talvez por ter falado em traça, que é um inseto, eles quiseram colocar mais. Eu acho que é a explicação. Com ferrugem. A relação com ferrugem. Não, porque um traduz por ferrugem E outro traduz por caruncho. E outro com corrosão. Olha ali, ó, Corrosão faz corrói. sentido. Corrosão faz sentido. Mas você colocar o nome de um animal, né? Uma palavra que em tese não tem nada a ver com o animal, dá uma forçação de barras. Porque assim, a ferrugem... Mas isso aí, gente, eles não colocam esses animais assim, quer dizer, realmente eles corroem e destroem, né? Quer dizer, todo tesouro pode ser destruído. Então eles colocam, deixa eu ver, me faltou assim, eles colocam como animais, como assim, mostrando os insetos, assim, uma coisa alegórica, né? Assim, uma alegoria, né? Porque no fundo inclusive eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou muito feliz ouvindo essa aula de hoje, que eu tenho um conto muito bonito que chama Tesouro. Eu até fiquei arrepiada quando você... porque eu não segui o que seria dito hoje. Que, olha, realmente o conto é tudo isso aí, ele fala do homem, e inclusive tem um animal no meio, sabe? E é muito bonito, eu estou trabalhando lá no Vila de Carvalho com as avós, e eu comecei falando sobre esse tesouro, né? De uma forma assim, bem simples, porque elas, a maioria são pessoas muito pobres, que não tem muita, né? Então eu comecei a trabalhar assim, a mão direita segurando a esquerda, e para olhar e buscar o tesouro. Aí eu dei uma semana para elas buscarem o tesouro com elas em casa. No outro sábado, eu assim voltei o assunto para elas trazerem e dizer qual o tesouro que elas, né? Aí eu contei a história. E eu ainda estou trabalhando, eu vou dar continuidade ainda com esse trabalho, então, hoje pela aula de hoje, foi muito legal, fiquei enriquecendo. Só uma pergunta, assim, a ferrugem, ela é uma corrosão, é isso? Mas dentro da corrosão Exatamente. o termo que a Lulu Coisa mais abrangente. Não, o termo que está aqui em grego é ferrugem. Mas Haroldo usa corrosão. Esse tradutor bota aqui. Se esses é só ferrugem, não tem velado. E às vezes uma palavra ali tem mais um significado. Como é que deve ser Gugu em grego? Tem alguma nota de rodapé? Prosa, eu encontrei uma tradução para prosa. Nutrição com o sentido de corroer ou decompor e absorver. Pra quê? Nutrição com o sentido de corroer, decompor e absorver. Tem de consome, né? Isso que eu boto de consome. Vamos. Vamos lá, vamos seguir. Pode ser que todo mundo, ninguém vai esquecer o que é caruncho mais. Né? Biologia. E corroer também. E Gugu. E tudo que fala é uma coisa que destrói mesmo, né? Ou seja, até o ser humano, o sentido é o mesmo, né? Exatamente. O pé da linguagem. E agora nós vamos para coração. Tio Eduardo, pode ler pra gente, por favor? Coração. O homem era essencialmente um ser inteiro, com todos os seus atributos físicos, intelectuais e psicológicos, de que se ocupava o pensamento hebreu, onde o coração era concebido como centro governador de todos esses aspectos. Caráter, personalidade, vontade, mente, são termos modernos que refletem todos algum aspecto daquilo que, no sentido bíblico, é chamado de coração. Vejam só, quão abrangente é essa palavra coração na Bíblia, né? Até mais do que hoje, né, pra gente. Exatamente, até mais que hoje. Inclusive, acho que vocês devem ter estudado quando falou das bem-aventuranças, né, dos puros de coração. Sim. Eu não era na época do estudo. E quando a gente... Eu vou te recordar.
Quando a gente estudou o livro de Haroldo também, em que tem a parábola, né? Aí amar Deus de todos os corações. É verdade. Que coração não era só o sentimento, mas também era o símbolo do intelecto, da sabedoria. E aí vem como é que você emprega os seus bens materiais com inteligência, né? Em prol dos outros. Mas fala a visão, né? É uma coisa bem mais integral. Vontade, mente, sentimento, tudo isso que Deus era o coração, né? Que a faculdade da alma tinha sede no coração. Inclusive, eu fui no estudo que vocês fizeram sobre o coração, lá dos puros de coração, e ele vem falar da questão do perispírito, né, que é o chakra cardíaco, é por onde passa todas essas emoções e tal da alma, por isso que ele é tão importante. Top. E o formato desse chakra, segundo eu já pesquisei na yoga, é a estrela de Davi. É? Ah, que massa. A estrela de Davi. Os dois triângulos, um para cima e um para baixo. Deixa eu ver se alguém na. Carol, lê pra gente, por favor. Coração. Na Bíblia não existe qualquer sugestão que o cérebro é o centro da consciência, do pensamento ou da vontade. O coração é que é assim considerado. Dessa maneira, o coração, a fonte de todos os desejos, deve ser guardado, e o mestre procura conquistar o coração de seu aluno para que tome a direção certa. Provérbios. Que Jesus utilizou aí coração. Então, minha gente, não é fácil não, viu? Engraçado que hoje, quando a gente fala sobre essa porção imaterial do ser humano, a gente hoje associa muito mais ao cérebro, né? Exatamente. Hoje é. Tanto que eu fiz um mestrado no programa de psicologia cognitiva e o símbolo lá era um cérebro, né? E tinha um professor que dizia, por que só puseram que cognição é cérebro e você só pensa com o cérebro e todo o resto não faz parte do que você é? O seu pé faz parte da sua cognição. E ele, quando disse isso na aula, ficou todo mundo assim, olhando pra cara e como que ele disse? Ele fez, tire o pé e bote uma rodinha, como é que você ia ver o mundo? Você não enxergar o mundo assim, como você anda, você enxergar o mundo assim, deslizando sobre rodinhas. A maneira como a gente aprende o mundo depende de tudo. Um cadeirante tem uma visão de uma criança que vê mais abaixo, ela vê o mundo de outra maneira, ela vê muitas barrigas e peitos, né? Porque ela é baixinha. Diferente de uma pessoa muito alta, como é que não vê. Então, o nosso corpo não é só o envoltório do espírito, né? Ele é parte do que o nosso espírito é. Porque tudo que a gente pensa, percebe e constrói é baseado no corpo, né? E o coração é algo de mais palpável que tem quando você muda, assim, né, as suas emoções, né? Ele acelera, ele diminui, né? Então é algo muito fácil você perceber, né? Já pensou como seria justamente esse processo cognitivo sem o coração, né? Para te indicar que alguma coisa está certa ou está errada. Essa questão que nossa amiga falou aí, quando você tem o jogo de xadrez, você pode se levantar, você pode ir para a posição do seu adversário, e você tem uma visão diferente do tabuleiro. Você pode se levantar, pode olhar e tal, e isso pode fazer com que você tenha ideias diferentes de jogadas por conta da posição que você está, né? Lembrando que quando Jesus coloca a implantação do reino de Deus, não é no cérebro, é no coração, né? Então, tem um significado muito importante. Né? Muito bom. Giana, fica à vontade para comentar com a gente. Tem um coração bom, né? Sim, Capítulos é maior e tem, sabe? Enciclopédias, né? Que história é essa? Que em que capítulo do Boa Nova Jesus fala? Construiu o reino de Deus no coração do homem. É no primeiro, aqui do de Hanan, né? No terceiro, primeiras pregações. Deus sabe. Não sabe. Giana, você pode comentar. Então, no judaísmo, no Talmud de Jerusalém, ele coloca o coração como sendo o órgão principal que controla todos os outros órgãos do corpo, né? Essa era uma visão antiga. Assim como
manuscritos do Mar Morto encontrados no Corão, ele cita o coração 140 vezes, dos quais ele passa a visão de que o coração ele não é um órgão no corpo deles. Eles colocam essa visão, e sim um órgão das emoções. Então, vê que já é bem antigo essa coisa do sentimento estar ligada ao coração, e da modernidade do sentimento estar ligada ao cérebro, mais especificamente ao tálamo. Né? É isso. Até no desenho da anatomia humana, antigamente, o coração não ficava bem no meio, né? Ficava uma coisa pequena, era uma coisa bem grande, bem no meio do peito, era diferente, assim, para dizer que era uma coisa mais principal, mais no meio, né? Verdade. E a gente vai ver que eles não tinham realmente essa noção de como era, né? A não ser os egípcios que tinham mais conhecimento. A gente que assistiu aquele filme físico ou médico vai ver que por muito tempo a gente não pôde abrir o corpo para saber como é que funcionava, né? Por isso esse desconhecimento na época. Na verdade, eu lembro, lá na graduação, a gente viu um texto de Aristóteles sobre a vida e tudo mais, aí o professor falava muito isso, né? Que nesse contexto antigo todo mundo dizia que o cérebro de inteligência era o coração. Só Platão, no livro, ele fala da criação do universo, que ele diz lá que é na cabeça. Aí o professor dizia, ninguém sabe onde é que Platão tirou essa ideia. Mas ele foi um pensador assim, mais conhecido é porque arriscou dizer que a inteligência, ele fala da alma racional, estava localizada no cérebro, né, na cabeça. Todos os outros Aristóteles, todo mundo dizia que era no coração. Porque não tem nem no cérebro, né? Fala na cabeça mesmo, e não cérebro. Eu falei, a cabeça. Alguém de área de saúde pode até confirmar isso. Há pouco tempo que a concepção até de morte não era o coração parando, né? Hoje a morte é dada a morte cerebral. Né? Mas na verdade, assim, é difícil falar isso porque a gente sabe que existiram povos bem antes de Jesus que já sabiam disso, mas mantinham muito entre um grupo pequeno, como os egípcios. Secreto, né? Já conheci. Os egípcios antes de... Eles já estudavam a anatomia, né? Tem a questão da mumificação. Conhecimento muito grande. Eles abriam, antes de mumificar, como o Moisés está dizendo, eles tiravam todos os órgãos. Então eles já tinham esse conhecimento, inclusive do cérebro, porque o cérebro era guardado também. Mas, obviamente, depois isso foi sendo deixado de lado. Inclusive a importância até no conto, né, da morte dos egípcios, né, que é dada do coração, né? O peso. Que é o peso do coração. Se o teu coração pesa mais do que uma pena, tu voltas na verdade não é dada a nova oportunidade, né? Tem um julgamento lá de Osíris, eles botam uma balança e tem uma pena, e se o coração pesar mais do que a pena, você não passa lá para... Você não tem essa Você não tem acesso a uma coisa do rei de Osíris, né? alguma coisa assim. Você não passa no juízo, no julgamento. Tem um juízo. De julgamento também. Mas por que vai ter que... Não tem uma... Né, você deve dar uma nova oportunidade de reencarnar? De reencarnar. Você parte do juízo. Você não passa, você não é aprovado no julgamento. Seu coração vai... André disse que... Aliás, Elis primeiro falou, certa vez na faculdade o professor disse que Platão esteve na Índia. Nossa, tem teorias que ele estava no Egito. Tem umas teorias que ele deu uma rodada por ali, pelo Oriente, mas nada é certo. Egito é quase garantido, né? Egito é quase garantido que ele foi. A gente falou em Egito agora, antes de ler o de André, para não perder o assunto. Eu fui falar que tem muita da filosofia dos egípcios que passou para o judaísmo de Moisés. Sim, com certeza. Mas a gente diz muito isso. Mas por exemplo, os mandamentos. Os mandamentos, por exemplo, naquele livro, o comentário dele no Antigo Testamento, ele vai todas as referências que eles vão explicar o Antigo Testamento, eles pegam na simbologia pagã. Para ver de onde eles tiraram. A gente estudou aqui aquela interpretação de Jesus dos mandamentos, mas a gente terminou não vendo essa questão. Que justamente esse julgamento de Osíris, que era o deus do submundo, era o deus da morte, né? Eles eram julgados através de uma série de mandamentos que parecem muito com os mandamentos de Moisés. Incrível. E não testemunhar, não
fazer falso testemunho, não adulterar. Não. Quando eu olhei, faz poucos dias que eu li sobre isso. Poxa, egípcios aí estão aí, né? Só lembrando a questão de a Caminho da Luz, a reunião que Jesus fez com todos os exilados, né? Então ficou a lembrança da vinda, inclusive, do Messias, né? E a regra de ouro que está em todas as... A origem é única. E André diz assim, que a Kardec faz uma pergunta ao Livro dos Espíritos, algo do tipo, por que se morre tanto do coração? Sempre achei engraçada essa pergunta, com todo respeito. E qual é a resposta? Faz o PDF aí, faz o... Quem? A resposta? Qual é a resposta? Fazer a Ele deve dar pesquisa. O espírito deve dar um tapa, né? O Paulo está pesquisando, André. Vamos mandando os slides e a gente volta já já. Tem mais um sobre o coração. Binabelé. A gente olhou no pequeno ABC do pensamento judaico, que acho que foi Maíra, né, que mandou pra gente. Indicou. Leiam vocês, depois a gente faz o resposta. Binabelé, que é o coração inteligente em hebraico. Aí é a definição, né? Coração é leve, Biná é inteligência. A cabeça geralmente considerada a sede da inteligência. No entanto, os sábios judeus falam de inteligência, isto é, discernimento, poder de distinguir entre uma coisa e outra, a capacidade de compreender e tirar conclusões no coração. Ou seja, o coração é inteligente. O intelecto só tem validez quando suas decisões passam pelo coração. É complementando, né? Só para a gente não ficar no conhecimento superficial aqui, Moisés achou que, na verdade, se chamam confissões negativas para Maat, que é aquela questão dos egípcios. Mas, se eu não me engano, é a deusa da verdade. Aí, são 52 mandamentos. 42. Mas é muito parecido, porque acho que é no terceiro, né? Não, que é não furtarás, que ele vai, Moisés vai destrinchando um monte de coisa, né? Não cobiçarás até o momento do teu próprio. Sim. Pronto, aí ele fala aqui, ó, eu não pequei, eu não roubei com violência, eu não furtei, eu não assassinei, eu não furtei grãos. Aí ele é bem similar, assim, porque ele vai destrinchando coisinha por coisinha. Eu não proferi mentiras, eu não desviei comidas, eu não proferi palavrões. Mas a diferença é que aí não é mandamento. É confissões negativas. São confissões, a pessoa deveria falar isso no momento para ser julgado. Eu não cometi nenhum desses erros que estão aí, desses 42 erros. Paulo, deixa eu uma pergunta. É só a 69? É menor. Por que uma lesão do coração causa a morte mais do que qualquer outro órgão? Porque se morre tanto do coração. Mais depressa, né? Não, passagem. As traduções mudam. Pode mudar. E a minha tradução também, tá assim, ó, por por que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que a de outros órgãos? o André também. Aqui é onde não tem mais. Tem várias traduções do Livro dos Espíritos. Esse é um problema, inclusive, que precisa ter problema nosso também. Assim, o coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. É somente uma das peças essenciais. E aí, talvez também a gente precise tirar essa ideia, que a gente talvez coloque muito a função biológica do coração nessa avaliação daquela do movimento e de repente não tem nada da função biológica em si, né? A gente transplanta ele hoje. Vamos só consegue sobreviver. Vamos só pensar uma coisa assim. O pessoal tem aquele ditado: o sangue do Cristo tem poder, né? E aí até eu lembro que a irmã Lila fala que é o sangue que corre nas veias, ou seja, que é Jesus vivo, não é o sangue derramado, é o sangue que corre nas veias, porque é a exemplificação do Cristo, é o testemunho vivo, vitalidade. E quem faz esse sangue circular? Coração. Que até o próprio judeu tem uma simbologia muito forte da questão da água, que é a questão da água viva, né? Que a água viva era aquela que corria. Então eles tinham muito essa questão de que quando a água ela
Essa parada é impune, quando a água está com amor. Tanto é que João batizava no Jordão, que era Porque era um rio. Os desenhos também tinham lá as Só parar pra piscinas. pensar assim um pouco, porque água parada a gente sabe que não é muito bom, né? É o dengue, né? Piscina e... Tem que ser tratada, senão. De certa forma tem um porquê, né? Vamos Vamos lá. passar agora para Tinha resposta, não foi? Viu, o Paulo deu. Ah, lembro. que é a máquina. Que foi uma resposta muito... Não, ele Tranquilo, né? desmistifica essa questão. Justifica. Até que estava esperando uma resposta altamente. É, Ele disse que não é meramente orgânico. são Não, uma das mas espécies essenciais. contextualizando Kardec, antes dessa pergunta se poderia se comparar o corpo a uma máquina. Aí os espíritos falam sim, entendeu? Olha aí. Então, quando tem uma disjunção de algum dos componentes dessa máquina, né, dos órgãos, aí então ocorre a morte física. Uhum. E antes ele pergunta por que ocorre a morte física, ele diz por conta da falência dos órgãos. Pois é, e a gente tinha... Interessante você falar isso, porque, como a Paim comentou, a nossa noção de morte, ela vem evoluindo também. Porque antes se achava que quando parava o coração, a pessoa já tinha morrido. O coração parou, já era. E a gente vai ver hoje que mesmo o coração parado, dependendo da quantidade de atividade no cérebro, a pessoa pode ainda voltar. Ou até mesmo com partes do cérebro a menos, a pessoa pode continuar a viver, às vezes normalmente, às vezes com sequelas graves. Mas até o cérebro, que a gente sabe que é a grande direção do nosso corpo, também não é algo que é intocável. A própria noção de morte, assim, não é a própria noção de vida, né? Noção de vida Quebrou, também. foi? Isso a gente vê Tem que fazer uma nessa pressãozinha. nacional, Netio, né? Ela mostra um caso de uma mulher que ela perdeu uma doença, era uma doença rara do cérebro, praticamente ela degenera, né? Vira líquido, ela se liquefaz, né? E conseguiram retardar isso, ela ficou com menos da metade do cérebro. E essa metade estava fazendo a função da outra metade através de conexões que eles estavam criando entre eles mesmos, que era um caso que ninguém entendia, mas o cérebro dela tinha essa capacidade. Então ela começou a utilizar o outro lado que ela havia perdido, através do lado que não tinha essa associação. Que interessante, porque ela já tinha um movimento. Um caso rápido. Eu falava a noção de vida sendo modificada, né? Estava muito associada ao nascimento, hoje já se fala da vida intrauterina, hoje já se fala sobre a vida até de seres animados, né? No espiritismo a gente fala do início da vida, mesmo na matéria bruta. Né? Então a noção de morte está se modificando e a noção de vida também. Eu sou pouco, André botou um... Então, o André botou a pergunta, né? Acho que a pergunta de Kardec reflete talvez o pouco conhecimento da época sobre o coração. Sim, com certeza. E Diana só esclarecendo que esse fenômeno que o Paim comentou agora, plasticidade cerebral. Uma coisa incrível que o nosso cérebro é capaz de fazer. Bom, Então, sim, deixa eu só explicar essa parte do como, porque em Kinner ele não fala de termos, termos específicos, assim, ele não vem falar coração, não sei o que, ele vem comentar a passagem toda. Por exemplo, esse primeiro slide ele fala do versículo 19. É por isso que eu vi como, só pra... Mas a ideia é essa. Aí a gente ia pedir pra Dazinho ler. André das internet, dá pra ele falar? Não, você então consegue ativar o seu áudio? Ok, tá ouvindo? Estamos. Kinner, comentário Atos do Novo Testamento. Mestres da antiguidade, em geral, reconheciam a corruptibilidade dos bens terrenos. Como os ladrões costumavam abrir um buraco na parede de uma casa e roubar o cofre da família, as pessoas abastadas normalmente tentavam um dentre vários outros métodos para proteger sua fortuna. Investir dinheiro com o cambista, guardá-lo num templo. A maioria dos assaltantes ladrões se detinha ante a tentação de roubar os demais, ou enterrá-lo
no chão ou em cavernas, onde, entretanto, a traça que ataca o vestuário de fina qualidade ou a ferrugem que deteriora moedas poderiam destruir-lhe o valor com o tempo. A ideia já tinha essa noção de investir, né? No dinheiro. Um cambista. O momento de Paulo, de empresários. Mas interessante é que a partir do momento em que eles enterram e escondem cavernas, né? Você está tornando inútil aquele bem material que você tem temporariamente para empregar para o bem-estar da sociedade, né? Tanto que a própria parábola dos talentos fala também da questão de enterrar o seu talento, né? Como sendo algo impróprio. Você está guardando só para si aquilo ali, né? E muitas vezes você acaba nem usufruindo do negócio. Morre. Gente que morre tem as budijas. Tem as budijas, exatamente. Aí você volta para falar para alguém desenterrar. Só tem dinheiro já eu me lembrei negócio aqui. Fica sobrando. Por daquele pouquinho, logo pode Muito bom aquele. Quer dizer, tornou-se algo inútil, porque já foi uma vez, né, tinha valor mesmo. Aliás, um filme que eu assisti no final de semana, não é novo, o Lobo do Wall Street. Concorreu ao Oscar no ano passado. Eu achava muito essa relação com o capitalismo, né? Como as pessoas fazem loucuras para tesourarem. Parece isso, né? Agora, e esse aí fala do versículo 20 e 21. Aqui, né? Giana ou Elis? Elis está podendo falar? Acho que não, né? Então, Giana. Ok. Está ouvindo? Estamos. Textos judeus sobre acumular tesouros com Deus. Tobias, capítulo 4, versículos 7 a 10. Isso às vezes significa que o indivíduo generoso podia confiar que Deus o ajudaria em tempo de necessidade, e às vezes também, como aqui, se referia aos tesouros do mundo por vir. É só um animado que fala sobre os versículos 20 e 21, aquela parte dos tesouros dos céus, que é o tesouro do mundo por vir. Esse Tobias, você já leu, não? Tem um livro apócrifo do Velho Testamento sobre Tobias. Ele diz assim, mas não tem aqui não. textos judeus sobre acumular tesouros com Deus. Aí por exemplo, Tobias 4, 7 e 10, né? Nessa passagem deve ter alguma coisa relacionada a esse tesouro. E aí? Procurando mais antes. Você está comentando sobre esse próprio texto do Novo Testamento, e dando um exemplo do Velho. Por exemplo, só falando a questão que Jesus recomenda para que os seus discípulos não se ficassem aperreados com se tivessem de comer, que tivessem. Cada dia vai ser o mal. Mais ou menos, é sobre isso a questão, né? Vocês comer, beber, vestir, né? Que é essa confiança na providência de Deus. Inclusive a gente viu já quando falou do Que a gente está vendo aí? A gente viu, mas a gente vai ver também mais à frente também. Maná. Aí, tem aqui, ó. Eu vou pegar do 6 porque fala por coração aqui, ó. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Aí o 8, ser misericordioso segundo as tuas posses. Dá, né? Não tem medo de passar 30 E tem mais ainda sobre, ó, no 9, se tiverem muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Tobias aí. É a forma. Ninguém dava nada para Tobias, olha. Interessante como a gente já tem esse pensamento desde a época do Velho Testamento, que tem um período aí grande entre o Velho e o Novo Testamento.
não parou a pensar, mas tem quase 6 anos. Né? Pelo Do menos, último né? livro? Do último livro? Do último O livro. profeta são 400 anos, né? Da Profélia do livro de Elias, né? em relação Não, ao- o último livro do Velho Testamento, acho que é Malaquias. Malaquias. Do último para o primeiro, dá uns 300 a 400. A gente ainda tá nessa aqui, ó. Que é o deserto de profetas, né? Que eles chamam, são os 400 Não anos. tem parece. E aí, Jota? Eles já têm conhecido muito. Bom, gente, esse foi o nosso último slide Da primeira da parte. primeira parte. A gente vai encerrar aqui ou vocês? Eu acho que A gente vai encerrar, são 8h53. Ótimo. É o tempo que faz a prece. O Dezinho vai tocar pra gente. Vai. Olha que beleza. Então, ele não foi sua gente. Vou me ajeitar aqui que eu tava muito confortável na minha redinha. Você tá vendo, hein? eu já conheço também. Que bom que hoje a gente encerrou no horário certo. Né? Semana que vem vai até 11, né? Olha, no próximo semana, por Vai compensar a favor, correria. Vai compensar. tem muita coisa. Cada slide é muito denso. Então, cada um leia a sua parte, estude, para que a gente tente não diluir e falar o principal. Não tem que ter tudo, né? Exato. Pra não ler tudo aqui. Tanto que nos próprios slides eu não coloquei tudo, eu coloquei só um trecho. Eu botou no PDF tudo. No PDF tá viu? tudo. Todos os livros. Depois você mandou, né? Exatamente. Mas Pelo tem- visto você não leu, né, tem companheiro? que aluno da perfil, todos também, que tudo a gente tem que se deter. Se for o caso, né? Em alguns pontos. É Sem porque prejuízo nessa. Se houver necessidade, a gente até coloca tudo numa via sem. Não, mas isso aí também é o equilíbrio, né? Isso. É um suco, é que ele fala também, é o suco que você está fazendo. Não. Não pode ficar nem aguado, nem muito concentrado. Porque como vocês podem perceber, eles vão repetir coisas de uma mensagem para outra, de um autor para outro. Então, se a gente já abordou uma determinada Visão. uma determinada visão, então tenta trazer uma nova visão que o autor que a gente está Se um trazendo. autor tocar num ponto e a gente leu do outro autor tocando no mesmo ponto, a gente pode trazer ao mesmo tempo a mesma visão para até agilizar a discussão. Logo, todo mundo vai ler tudo. Só 70 Aí retirar. Inclusive, exatamente, é bom você ter falado isso. Não só quem dever de casa pode ler, todo mundo fica à vontade, né? Na medida do possível, da seu. O Brasil está pronto já ali. Ei, Dodói. Vai primeiro na. Então a prece vai ser musical hoje? Tem Não vai, vocês né? que mandam. Sugestão de música? Sugestão de música. Você tem alguma. Assim, que é- tem a ver com Eu, isso? eu tava pensando em música de tesouro, velho, mas eu acho que. Em relação aos coração. Eu tô cuidado. Agora, coração tem muito, né? Agora são, claro. Filme de Canção da América, né? Vamos ver, esse momento, meninos. Já tem. Essa aí. Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos à espera, ajuda-nos no ideal, na estrada longa da vida, da vida, da vida.
seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja pra tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é nossa esperança. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja pra tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é nossa esperança. Sim, seja, que beleza. Isso aí é a verdadeira prece. Muito obrigado, gente. Olha, companheiro. Valeu, gente. Valeu, Paulinho. Companheirada, um abraço. Galera, só uma observação aqui. Uma das coisas, eu me lembrei do NEP hoje, sabe? Quando eu gosto, assim, eu me lembro do NEP às vezes, quando eu tô fazendo algumas coisas. Aí hoje, bicho, quando eu ia entrando assim, lá no trabalho, no gabinete do juiz, quando eu abri a porta, tinha um amigo meu, o meu colega tava lá na frente, assim, na outra porta do gabinete, com uma cara de suado, de desespero, aí fez assim: olha pro teu pé, bicho. Tem uma caranguejeira, meu amigo, olhei pro pé, tem uma caranguejeira desse tamanho. Eu saí correndo no meio do gabinete, morto de medo, pensei que tinha pego. Rapaz, sério, é uma caranguejeira desse tamanho. Quando é que eu vou ter condições de amar os animais, né? Porque... Larissa, você conseguiria? Você conseguiria, Larissa? Ei, Mael.